Desfile de notícias do ano, 1942. A Guerra Comentada. Yankees lutam no mundo todo. A América vai à guerra. Homens do exército, marinha e fuzileiros reforçam as frentes de batalha em 6 continentes, para salvar e libertar esses continentes da dominação nazista. Na Irlanda, após cruzarem o Atlântico infestado de submarinos, os americanos chegam para garantir os direitos dos prisioneiros de guerra. Os Yankees marcham pelo solo irlandês. O confronto da Segunda Guerra também chega com terror à China. O general da Força Aérea Americana, Chip Ventana, voa com seus comandados para enfrentar os japoneses. Mais tarde, com o coronel Scott, ele observa seus homens em ação. 16 mil quilômetros da Polônia. Homens e suprimentos chegam à Índia, a última porta aberta para a China. Animados e determinados, eles recepcionam os estrangeiros numa terra estranha. Os japoneses bombardeiam o Alasca. O Alasca, o maior estado americano fora dos Estados Unidos, com fronteira para o Mar Bering. Os japoneses bombardearam o solo americano e seus navios. Aqui, nossos defensores lutam com o inimigo para impedi-los de dominar a costa americana. Navios torpedeiros e de carga com suprimentos e soldados avançam para lutar contra os japoneses que atacaram o Alasca. Homens com suprimentos e munição desembarcam na costa. Uma batalha que os americanos precisam vencer. Fuzileiros americanos lutam contra japoneses no Pacífico. A Marinha Americana desafia as tropas japonesas nas Ilhas Salomão. Em Guadalcanal, as tropas americanas que receberam suprimentos em Pequim partem para mais uma vitória gloriosa. Os japoneses batem em retirada quando sua base é destruída. Mas são capturados e se tornam prisioneiros de guerra. Os fuzileiros, mais tarde, com reforço das tropas do exército, tomam posse do terreno. Muitos inimigos escaparam, mas outros foram feitos prisioneiros. A história sendo filmada à medida em que acontece. Os fuzileiros hasteiam a bandeira americana em território inimigo. A Batalha do Atlântico. Atacar os U-boats do exército de Hitler é um dos maiores desafios que se tem para proteger a costa americana. Centenas de barcos foram atingidos e afundaram, vítimas desses poderosos submarinos. Águas americanas se tornaram um campo de batalha. No Caribe, mais navios são afundados pelo inimigo, mas as ações de retaliação dão resultado e os comboios atingem seus destinos. A Rússia aguenta heroicamente. A Rússia enfrenta seu grande teste. A guerra entra pelo Cáucaso e a disputa fica mais acirrada em Stalingrado. O marechal de campo Devchenko ordena que suas tropas ataquem com tudo para impedir a invasão do inimigo. Os russos partem para o confronto homem contra homem com esse inimigo. Os alemães estão acuados pelas tropas soviéticas. Outro nazista que tenta se entregar, mas é tarde demais. O primeiro-ministro britânico chega a Moscou. Lá acontecerá um encontro de grande importância histórica. Churchill se encontra com Stalin no Kremlin. Brasil declara guerra ao eixo.
Rio de Janeiro, o centro nervoso do maior país da América do Sul. E uma manifestação histórica. As pessoas pedem que o Brasil entre na guerra em retaliação aos navios brasileiros afundados pelos alemães. O Brasil entra na guerra. Missão canadense em Dieppe. Encobertos por uma neblina perto do canal, temos a Real Força Canadense que acompanha os britânicos, americanos e franceses, prontos para o grande trabalho que eles têm pela frente. Invadir a costa francesa, dominada pelos alemães. Para ter sucesso, os canadenses e seus amigos aliados treinaram por meses o que estavam prestes a executar. Pelo ar, bombardeiros americanos despejam bombas sobre as posições alemãs. Uma ação coordenada por ar, terra e mar para mostrar o poderio dos aliados. Contudo, essa batalha que envolve ar, terra e mar tem um final inesperado. Por 9 horas, os canadenses lutam bravamente contra os alemães, tentando a posse daquele território. Eles deixam a costa da França em chamas. Depois da dor, eles voltam para casa e são recebidos como heróis. Prelúdio para o segundo fronte. Bombardeiros saem de Londres. Ingleses e americanos abrem fogo contra o aeroporto de Heysel. Uma estratégia para desarticular os inimigos. A estratégia aliada é manter fogo dia e noite sem descanso. O revide inimigo não surge efeito. Pátios de trens e a rede ferroviária são atacadas várias vezes. É um prelúdio para o segundo drama por vir. A Batalha em Midway, filmado pelo comandante John Ford. Oficialmente, os Estados Unidos impõem aos japoneses sua primeira derrota naval. No meio do Pacífico, em Midway, aviões de combate e navios de guerra atacam sem dó, punindo o Japão de uma forma que eles jamais vão esquecer. O plano de invasão foi parado pelos Yankees, que fazem os japoneses recuar. É uma batalha que vai até as últimas consequências. E mais de 300 aviões japoneses são destruídos. O inimigo parece desesperado com o resultado inesperado de seu ataque. O Japão vê metade de sua frota de aviões que antes era indestrutível, destruída. Seis meses após Pearl Harbor, no meio do Pacífico, temos um novo confronto com as tropas japonesas. Dessa vez, são os japoneses pegos de surpresa pela tropa americana. Dessa vez, os japoneses sentem o gosto amargo da derrota. Desta vez, podemos dizer que a Marinha Americana destruiu os japoneses. Heróicos fuzileiros não saem de seus postos, assistem à queda dos inimigos. Centenas deles despencando no mar. As chamas consomem os destroços do que antes era um avião japonês. Bravos marinheiros resgatam os feridos. Os tanques de petróleo em Midway explodem, provocando uma densa fumaça negra que encobre o campo de batalha lá embaixo. Os tanques ardem em chamas e a fumaça negra sobe. Este foi o terceiro dia de batalha. Entre os destroços, os fuzileiros erguem o símbolo da liberdade, a bandeira da vitória. Midway foi tomada, um momento histórico de vitória. A Guerra Comentada. Desfile de notícias do ano de 1941. A guerra na China entra no 5º ano. Os chineses se desesperam vendo os aviões japoneses no céu. Sem piedade. E com sede de dominação e poder,
Os japoneses lançam suas bombas, abrindo ainda mais o caminho para o domínio da região. Batalha no Extremo Oriente. Não há privacidade na guerra, principalmente na África, onde os combates são frequentes. Principalmente na Líbia, onde as baterias antiaéreas não param um segundo. Um grego em sua dor observa a destruição de seu país, assim como os povos dos Balcãs, onde milhões estão de prontidão para defender a sua terra natal e dar apoio às tropas britânicas que estão na costa de uma região abandonada. Perto do Iraque, um grande carregamento de suprimento está em perigo. E na mira do inimigo, os britânicos aparecem e rechaçam o inimigo, liberando o caminho para o comboio seguir. Na Síria, Egito, Canal de Suez, Índia, com a ajuda dos australianos, os aliados lutam em vários flancos. Tudo para impedir que os alemães se apoderem do petróleo. A luta é dura e boa para os aliados que fazem muitos prisioneiros de guerra. O destino trágico da França. Lembranças do que foi uma vez a gloriosa França afetam ainda mais as emoções daqueles que estão retornando dos campos de prisioneiros. Soldados que foram lutar pela Grande República desfilam em frente ao seu orgulhoso povo, cujo coração não é submisso aos seus ocupantes. Mãos de inocentes tentam alcançar a comida do dia que está racionada. Mães choram diante de crianças famintas. Esta é a França durante os anos de domínio alemão. Britânicos vingam Hood. A maior caçada da guerra. Os britânicos em sua incursão contra o navio alemão Bismarck. Os canhões ingleses atingem o Bismarck, que fica avariado, à deriva e condenado. O Bismarck, orgulho da frota, agoniza em seus momentos finais. O encontro entre Roosevelt e Churchill. Em algum lugar do Atlântico, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, se encontra com o presidente Roosevelt. O cumprimento antes da convenção mais dramática entre líderes de nação que se tenha filmado. No dia seguinte, o mapa do Atlântico terá que ser reformulado. Enquanto eles conversam, os olhos ficam em cima de duas das maiores democracias do mundo. As forças americanas na Islândia. Fuzileiros americanos e o exército se juntam na Islândia. Faz parte de uma operação para manter livre a passagem de navios até o litoral britânico e americano. Acampamentos são logo montados. Os homens e os equipamentos devem estar preparados para qualquer emergência. A Islândia se torna uma base importante. Os fuzileiros americanos vão marchar em solo ártico por um bom tempo. Torpedo nazista afunda o USS Kearney. Muitos navios americanos foram afundados em alto mar. Um torpedeiro americano foi atacado no dia 4 de setembro. Outro torpedeiro foi atacado e bem avariado no dia 17 de outubro. 11 homens leais e corajosos da nossa marinha foram mortos pelos nazistas. Hoje, diante deste novo e gigantesco desafio, nós, americanos, temos uma única resposta. Homens em seus postos de combate. Os canadenses massacram Spitsbergen. Um dia agradável para uma invasão. Vemos um grupo de soldados canadenses, americanos e ingleses numa missão no litoral. Uma base alemã está sendo dinamitada.
Como vimos, o impacto da detonação fez este soldado ter uma leve concussão, mas sem gravidade. Em meio às chamas, a população foge, pois os alemães vão seguir atacando para conseguirem uma passagem na região do Ártico. Manifestações contra a lentidão da defensiva americana. 16 milhões de homens são mortos pelos ataques que passam pela defesa montada pelos americanos. Por toda a nação, vemos manifestações que terminam em confronto com a polícia. As manifestações aumentam. A polícia acaba saindo no braço com manifestantes. Gás lacrimogênio é atirado nos manifestantes que estão perto da base na Califórnia, enquanto tropas do exército chegam para proteger as instalações e manter a ordem. Eles tomam o controle enquanto continua a produção de aviões de combates poderosos, tanto para a América como para seus aliados de guerra. Aviões, navios e armas. A América testa o mais poderoso dos aviões já construído. 3,5 milhões de dólares foram gastos para colocar este avião no ar. Um avião de 800 cavalos de força e asas que medem 10 pés. O B-19 é o novo símbolo do poder de conquista dos americanos. Navios mercantes, torpedeiros, encouraçados, cruzadores saem dos estaleiros como parte do novo programa da Marinha. 690 navios saíram dos estaleiros, com eles o USS Carolina do Norte, o mais poderoso porta-aviões da costa. Os americanos estão prontos para encararem as dificuldades do mar e dizem, podem vir. À noite, os canhões proporcionam um espetáculo majestoso. Um navio poderoso para assegurar o domínio americano nos mares. Batalha pela Rússia. A batalha mais mecânica que o mundo tem conhecimento. Uma luta que confronta poderio. Milhões contra milhões. Sobre milhões de quilômetros. Armas de guerra mecanizadas. Monstros metálicos que soltam seus trovões. Os aliados aqui estão lutando para ajudar os russos. Nesta batalha de gigantes entre russos e alemães, as perdas são grandes também tanto para os russos como para os alemães. Os prisioneiros chegam, nazistas que não aguentaram a batalha. Mas os russos estão lá, prontos para mandar mais fogo. No oceano, bombas de profundidade são lançadas. A pressão aumenta. Um disparo certeiro. E a guerra faz mais vítimas.